A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade. É sempre uma alegria poder estar na casa do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor. Nada mais nobre e sublime do que isso, né? E nessa manhã nós temos o privilégio de novamente falar sobre a lição de número 2 da nossa revista. Então já abra sua Bíblia, ou melhor, sua revista na página de número 8. Página 8. Página de número 8. O título da lição é A Divindade do Espírito Santo. A Divindade do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: dadas as provas das Escrituras sobre a natureza e essência do Espírito Santo, negar a sua divindade é algo muito contraditório. E só pode ser feito por falta de conhecimento bíblico, teológico ou rebeldia contra o lídimo ensino das Escrituras Sagradas. O textuário diz assim: o textuário é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nessa manhã nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conduza em Tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, a nossa compreensão para tudo aquilo que vamos estudar, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite para falar a Tua palavra de acordo com a Tua gloriosa vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós já estudamos na lição número 1 sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é simplesmente o poder de Deus, ele não é uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele interage. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem vontade. Quando a Bíblia fala dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com a sua vontade. Então, alguém que tem vontade não pode ser uma força. Essa Bíblia, ela tem vontade? Se bem que estou falando da palavra de Deus. Então, o objeto, Bíblia, se eu deixar ela aqui, ela fica aqui. Se ninguém tirar daqui, ela não sai daqui. Não é assim? A revista, a planta, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é como eu e como você, uma pessoa. Tá certo? Então, isso nós vimos na primeira lição, a lição número 1. Agora, nessa lição número 2, a finalidade, o objetivo dessa lição é nos trazer que o Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo, ele também é Deus. Esse é o objetivo dessa lição. Assim como o Pai é Deus, assim como Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Nós não temos dúvidas acerca da divindade de Deus. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida da divindade de Cristo, né? Apesar de muitas pessoas questionarem ainda hoje a divindade de Jesus, nós não temos dúvida que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ah, pastor, mas ele esvaziou-se da sua glória. Então, sim, esvaziou-se da sua glória, mas sem deixar de ser Deus. Ele não podia vir para cá com toda a sua glória, com toda a sua majestade, senão ninguém ia aguentar, ninguém suportaria. Ele tomou a forma humana sem deixar de ser Deus, né? E disso nós não temos dúvida. Agora, quanto ao Espírito Santo, muitas vezes nós questionamos, e muitas pessoas questionam acerca da divindade do Espírito Santo, até inclusive acerca da sua pessoalidade, se de fato ele é uma pessoa ou não. Mas essa questão da pessoalidade do Espírito Santo já foi resolvida na lição número 1. Essa lição número 2 vai tratar exatamente disso. Conhecer a Deus, irmãos, é conhecer a Trindade. Conhecimento de Deus é conhecimento da Trindade. Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este é o Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus que é composto de 3 pessoas.
a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Este é o Deus que nós servimos. E quando nós falamos em conhecer a Deus, nós estamos falando em conhecer o Pai, conhecer o Filho e conhecer o Espírito Santo. E é importante nós colocarmos em nossa mente que o conhecimento de Deus para a humanidade, ele se dá no decorrer da história de forma progressiva. Deus vai se revelando aos poucos no decorrer da história para a humanidade. Deus não se revelou de uma forma completa, total à humanidade. Deus começa a sua revelação lá no Gênesis, e passa por Abraão, e vem os patriarcas, traz a nação de Israel, e vem trazendo o seu conhecimento, vem se revelando quem Ele é. Aí vem Jesus, não é? Aí vem Jesus, a revelação mais completa de Deus. A revelação mais completa de Deus. E depois a revelação de Deus, ela continua através dos apóstolos, através das cartas, das epístolas de Paulo, e o Espírito Santo começa a ser revelado também a partir de Jesus, ali no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, o conhecimento de Deus é progressivo. Eu não posso pensar que, lá no Antigo Testamento, eles tinham a mesma compreensão que eu tenho hoje. Eles não tinham. Moisés, ou qualquer das pessoas que viveram aquela época do Antigo Testamento, não tinham a mesma visão que eu e você tem hoje, porque nós temos hoje o Novo Testamento, nós temos Paulo que explica tudo o que estava acontecendo lá. Nós temos Jesus que veio e trouxe clareza sobre muitos assuntos lá do Velho Testamento que a gente não tinha compreensão. Então, o conhecimento de Deus, ele se dá de forma progressiva. Então, nós não podemos esperar que lá no passado eles tivessem o mesmo conhecimento que nós hoje temos acerca de Deus. Mas a Bíblia, ela nos incentiva a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento de Deus, ele continua progressivo. E quanto mais eu e você conhecemos de Deus, mais isso determina a nossa vida espiritual, nosso grau de espiritualidade. Nosso grau de espiritualidade, ele é determinado pelo nosso conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais você se aproxima dEle, mais você se rende aos pés dEle. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos ver acerca da divindade do Espírito Santo. O item número 1 aí da revista, você tem aí a introdução, né? E depois você tem o ponto 1 da revista. Diz assim: o Espírito Santo é da mesma essência de Deus. O Espírito Santo, ele é da mesma essência de Deus. O que isso significa? Para entender isso, a gente tem que primeiro entender o que é essência, né? O que é essência? Qual é a essência de Deus? Né? Então, quando nós falamos de essência, nós estamos falando de elementos, de características do próprio ser, daquilo que está no âmago daquele ser, daquilo que o identifica e o distingue dos demais. Por exemplo, o ser humano, nós, seres humanos, nós temos na nossa essência o ser o quê? Racional. O que nos distingue das outras espécies é que nós somos seres o quê? Racionais. A racionalidade, ela faz parte da nossa essência. Da nossa essência. Isso me distingue de outros animais. Porque os outros animais, eles podem até falar, mas eles não são racionais. Não é isso? Então, o que me distingue, o que está na minha essência, é exatamente ser racional. E o que está na essência de Deus, né, que o distingue como Deus, e que o Espírito Santo também possui? É exatamente essa essência divina, a essência divina. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é da mesma natureza de Deus. Da mesma natureza de Deus. Ele é divino. Assim como Deus Pai é divino, assim como Jesus é divino, o Espírito Santo, ele também é divino. Interessante que no final do século III, ali para o início do século IV, surgiu uma doutrina no meio da igreja que foi assim terrível.
quase dividiu a igreja, chegou a dividir a igreja, né? Um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ário, ele resolveu questionar a divindade de Jesus. Ele falou, Deus, a gente sabe, Deus é santo, Deus é divino. Agora Jesus não. Jesus é semelhante a Deus porque ele foi gerado por Deus. Agora eu chegar a dizer que Jesus é Deus, é muito. Jesus não é Deus. Jesus é algo parecido, talvez um semideus. Essa era a doutrina de Ário. Ele colocava em xeque a divindade de Jesus. E quando ele colocava em xeque a divindade de Jesus, ele estava colocando em xeque também a Trindade. A própria Trindade. Entendeu? E a igreja, então, resolve tomar uma posição em relação a isso e combater essa heresia, combater esse ensino falso. Porque a Bíblia, ela nos diz que Jesus é Deus. Deus criador de todas as coisas. Está muito claro na Bíblia a divindade de Jesus. E este homem veio questionar essa divindade, colocar em xeque essa divindade de Jesus, a divindade da própria Trindade. Porque se eu digo que Deus só Deus é divino, e que Cristo é menos divino do que Deus, e o Espírito Santo é menos divino ainda, não é? Não há Trindade. Né? Então a igreja foi para defender, né, essa questão. E formou-se então um concílio na cidade de Nicéia, o concílio de Nicéia. E o concílio de Nicéia era exatamente para isso, para combater o arianismo, combater esse ensino falso de que Jesus não era Deus. Entendeu? E os pais da igreja ali, de uma forma muito dura, combateram isso. E uma expressão, um termo que foi muito usado naquela época, ali, um termo grego muito usado para defender essa divindade de Jesus, foi esse termo que está na sua revista aí, homousios. Isso, está aí na página 9, lá no início da página 9, né? O Deus esquecido, mas aí diz, mas o Espírito Santo... Mas as Escrituras o revelam como o homousios, ou seja, alguém da mesma substância que o Pai e que o Filho. Então, essa expressão homousios, ela surgiu lá no quarto século. Ela começou a ser, não é que ela surgiu, ela começou a ser usada lá no quarto século. O que significa homousios? O que significa essa expressão na língua grega? Homos significa igual. Homos significa igual. Né? Homogêneo, tem a mesma composição, a mesma mistura. Heterogêneo, você está misturando coisas diferentes. Então, homo é igual, hétero é diferente. Homossexualismo, ou seja, atração pelo mesmo sexo igual. Heterossexual, ou heterossexualismo, sexo diferente. Então, a expressão, o prefixo homo significa igual. Entendeu? Agora, ousios significa o quê? Ousios significa essência, natureza, mesma. Então, quando nós falamos de homousios, nós estamos falando de alguém da mesma natureza, da mesma essência. Então, essa expressão, ela foi usada para dizer que Jesus é Deus, assim como Deus Pai é Deus. Ele é da mesma natureza de Deus Pai. Ele é da mesma essência de Deus Pai. E aqui, na nossa revista, essa expressão, ela é utilizada em relação ao Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele é o homousios do Pai e do Filho. Ou seja, ele é da mesma natureza de Deus Pai e ele é da mesma natureza de Deus Filho. Assim como Deus Pai é divino, assim como Deus Filho é divino, o Espírito Santo também é divino, é um ser divino. Tá certo? Então, essa expressão, ela vem exatamente para trazer essa realidade, para mostrar isso, né? Que o Espírito Santo, ele é um ser divino, assim como o Pai e como o Filho, ele é da mesma natureza. Na questão do ser, ele está em pé de igualdade com o Pai, com o Filho, entendeu? Os três são da mesma natureza, os três são da mesma essência. Os três são Deus. Agora, o 1.2
diz assim, que o Espírito Santo, ele é o elo da divindade. Como assim, o elo da divindade? Lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele vai se referir ao Espírito Santo como o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Mas no mesmo versículo, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Então, os teólogos, eles olham para esse texto bíblico e eles colocam o Espírito Santo aqui na posição de um elo que une o Pai e o Filho. Entendeu? Na sua essência, o Espírito Santo também é Deus, porque ele é o Espírito de Deus e ele é o Espírito de Cristo. Se Deus é divino, se Cristo é divino, o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Cristo, ele também é divino. Ele é da mesma natureza, ele é da mesma essência. Então, é isso que significa o Espírito Santo como elo da divindade. O texto aqui da lição 1.2 diz assim: o Espírito Santo é ao mesmo tempo o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. As Escrituras demonstram a sua presença inequívoca, tanto no Pai quanto no Filho, sendo o elo que une a divindade. Sendo ele este elo que une a divindade. Então, a presença do Espírito, ela está em Deus Pai, né? E ela está também em Deus Filho. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém conhece mais sobre o homem do que o Espírito do homem que está do homem. Assim também em relação a Deus, ninguém conhece mais a Deus do que o Espírito de Deus que está em Deus. Né? Mas o Espírito também, nas Escrituras, ele é identificado como o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele está ali no meio da Trindade, como este elo que une Pai e Filho, trazendo o quê? Essa harmonia entre Pai e Filho. Entre Pai e Filho. Sendo assim, o Espírito Santo possui a mesma natureza ontológica de Deus. Ontologia é o estudo do ser, né? Ontos significa ser, logia, estudo. Então, quando a gente fala de natureza ontológica, nós estamos falando da natureza do ser de Deus. A natureza do ser de Deus é a natureza divina. Então, o Espírito Santo, ele é da mesma natureza de Deus, ele também é divino, ou seja, ele possui a mesma essência, a mesma substância do Pai e do Filho, sem qualquer limitação de atributos de glória e de poder. A glória do Pai é a glória do Filho, é a glória do Espírito Santo. O poder do Pai é o poder do Filho, é o poder do Espírito Santo. A majestade do Pai é a majestade do Filho, é a majestade do Espírito Santo. Eles são Deus, eles são divinos. E os três juntos formam o que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Tá certo? O Deus que nós adoramos. Quando Jesus ele foi apresentar o Espírito Santo, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, e os discípulos já estavam ali pressurosos, coração aflito, porque foram 3 anos servindo Jesus, né? 3 anos caminhando com Jesus, abandonaram tudo, família, esposa, trabalho. A vida daqueles homens passou a ser focada inteiramente no ministério de Jesus. Eles viviam com Jesus, eles andavam com Jesus, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus. Jesus era o centro da existência daqueles homens. E agora Jesus olha para eles e diz: eu vou embora. Como assim, Jesus? Vai embora. E nós, como é que a gente fica? Nós largamos, eu imagino Pedro. Pedro deve ter desesperado, né? Pedro deve ter esperneado, né? Eu larguei tudo para servir esse homem, larguei tudo, família. E ele já tinha perguntado para Jesus: ó, deixei pai, mãe, filho, mulher, trabalho, o que é que a gente vai ganhar com isso? Ele já tinha perguntado isso para Jesus antes, né? O que é que a gente vai ganhar com isso, né? Jesus disse: olha, Pedro, não se preocupa não. Tudo que você deixou, você vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e ainda vai ter vida eterna lá no céu. Você não vai perder nada.
Mas agora Jesus olha para ele e diz: estou indo embora, filho. Eu vou morrer. Aqueles homens entraram em pânico, aqueles homens ficaram desesperados, porque a vida deles girava em torno de Jesus. Mas Jesus olha para aqueles homens e ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou enviar um outro Consolador. E aqui no 1.3, na página 10, 1.3, na página 10, fala exatamente disso, dessa expressão utilizada por Jesus quando ele se refere ao outro Consolador. A expressão utilizada aqui no grego é allos. Allos. Allos significa outro da mesma natureza, outro da mesma espécie. Então, quando Jesus diz, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, ele falou, eu vou enviar alguém que é igual a mim, da mesma natureza minha, da mesma espécie minha. Se eu sou Deus com vocês, se eu sou o Emanuel, ele também vai ser Deus com vocês. É interessante porque Jesus era a verdade daqueles homens. Jesus era o consolo deles. Jesus era o socorro que eles precisavam nos seus momentos mais difíceis e angustiosos. Eles tinham Jesus ali com eles, era o advogado deles, era o paráclito deles, era o consolador deles. E agora, quando Jesus vai partir, ele diz, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar para vocês outro Consolador. Outro Consolador. Se você volta um pouquinho mais no início do capítulo 14 de João, você vai ver que Jesus ele apresenta o Pai para os discípulos. E é interessante porque Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, você crê em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí alguém olha para Jesus e diz, Jesus, a gente não sabe para onde o Senhor está indo, está todo mundo desesperado, imagina a angústia daqueles homens, como é que a gente vai saber o caminho? Que conversa é essa? Como é que a gente vai saber o caminho? Tu não falou nada, e agora tu está dizendo que tu vai embora, tu vai preparar lugar, e tu vai, e que a gente já sabe o caminho. Que caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele disse, eu estou indo para onde? Para o Pai. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí, o versículo de número 8... Não, versículo 8. Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A gente não precisa ir para lugar nenhum. Mostra-nos o Pai aí, a gente conhece o Pai, e está tudo resolvido. Aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e você ainda não o conhece, ainda não me conhece. Como assim? Filipe está querendo conhecer Deus. Conhecer Deus, Deus Pai. E Jesus está dizendo, eu estou com vocês o tempo todo e você não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O que eu digo é o Pai que está dizendo. O que eu faço é o Pai que está fazendo. Eu e o Pai somos da mesma natureza, da mesma essência. Eu estou agindo de acordo com a vontade dEle. Então, quando eu faço, é o Pai que está fazendo. Quando eu falo, é o Pai que está falando. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Então, Jesus apresenta o Pai com foco nele. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Ele está dizendo, o Pai está aqui, o Pai está em mim. O Pai está em mim. E quando ele vai apresentar o Espírito Santo, ele usa mais ou menos a mesma técnica. Ele fala mais ou menos do mesmo jeito para os discípulos. Isso no início do capítulo 14, ele apresentou o Pai. Agora, lá no final do capítulo 14, ele agora vai apresentar o Espírito Santo. E ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês outro Consolador.
outro que o halos, da mesma espécie, da mesma natureza minha. Ele vai estar com vocês. Olha só o versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então ele diz, olha, o mundo não vai poder receber o Consolador que eu vou mandar. Entendeu? Por quê? Porque o mundo não o conhece. O mundo não o vê. O mundo não conhece o Espírito Santo. Então o mundo não pode receber o Espírito Santo. Aí Jesus continua, mas vocês não, vocês o conhecem. Como assim? Se Jesus está apresentando o Consolador agora, se Jesus já está apresentando o Espírito Santo agora para os discípulos, aí Jesus está apresentando o Espírito Santo e olha para eles e diz, vocês já conhecem o Espírito Santo. Vocês já conhecem o Consolador. Olha só o que Jesus diz. Porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então Jesus é como se estivesse dizendo, olha, o Espírito, quem me conhece, conhece o Espírito Santo. Quem me vê, vê o Espírito Santo. Quem me ouve, ouve o Espírito Santo. Assim como eu revelei o Pai, eu também revelo o Espírito Santo, porque Ele é igual a mim. Ele é da minha mesma natureza. Ele vai fazer as obras que eu faço. Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Eu sou a verdade. O Espírito que eu estou enviando, o Consolador, é o Espírito da verdade. Então veja, quando Jesus apresenta o Espírito Santo, Ele apresenta o Espírito Santo como Deus. Assim como Ele é Deus, divino, assim como Jesus é divino. Alguém da mesma natureza, alguém que é igual a Jesus. Igual a Jesus. Entende? Agora, eu vou fazer um salto aqui, eu vou para o ponto 3, depois a gente volta aqui no ponto 2. O ponto 3, ele vai falar dos atributos do Espírito Santo. Então, nós já falamos que o Espírito Santo ele é da mesma natureza de Deus, ele é da mesma essência de Deus. Assim como Deus Pai é divino, Deus Filho é divino, Jesus é Deus, e a gente não tem dúvida de que Jesus é 100% homem, 100% Deus, o Espírito Santo também é Deus. Agora, por que nós dizemos isso? Por que nós dizemos isso? O que identifica o Espírito Santo como Deus? O que nos faz ter essa compreensão de que o Espírito Santo, ele é Deus assim como Deus Pai, ele é Deus assim como Deus Filho? Os atributos, as características, as qualidades que estão no ser do próprio Espírito Santo. Porque são as mesmas características, são os mesmos atributos que estão em Deus. Quando nós falamos de atributos, nós estamos falando de características, né, de algo que é próprio do ser, características que é próprio de alguém ou de alguma coisa. E quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos falando de características que estão no caráter de Deus, que fazem parte da personalidade de Deus, que o identifica como Deus. Existem atributos de Deus que são comunicáveis. E existem atributos de Deus que são o quê? Incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São atributos que existem em Deus e que Ele também permite que exista em mim, em você, em nós. Por exemplo, Deus é amor. Um dos atributos de Deus é amor. É ser amor. Então Deus, Ele permitiu a mim, a você, também ter esse atributo em nós. Nós conseguimos amar, aliás, temos que amar. Né? Deus é justiça, e Deus permite que esse atributo também esteja em mim e em você. Deus exige de mim e de você que a gente haja com justiça. E a justiça é um dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a santidade, e a santidade é um atributo de Deus que Deus comunica conosco. Eu também tenho que ser santo, e eu posso ser santo. E a Bíblia diz, seja santo como Deus é santo.
E a gente caminha nesse caminho de santidade e perfeição a vida toda, até chegar no céu. Entende? Então, atributos de Deus que são comunicáveis. Agora, existem alguns atributos de Deus que só Deus tem. Esses ele não comunica com ninguém. Eu não tenho, você não tem, ser humano nenhum tem, ninguém na terra tem, só Deus tem. Que atributos são esses? A onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade. Esses atributos só Deus tem. Só Deus tem. Oni significa todo. Então, se eu falo onipotência, eu estou dizendo que Deus tem todo poder. Deus realiza tudo o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é todo poderoso. Deus tem todo poder. Você conhece mais alguém que tenha todo poder? Só Deus. Só Deus tem todo poder. Deus, Ele é onipresente. Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está sentado no seu trono de glória, mas Ele está aqui conosco hoje na Escola Bíblica Dominical. Ele está com os irmãos que estão lá no Piauí, na Escola Bíblica Dominical lá. Ele está com os irmãos que estão lá nos Estados Unidos, no Japão. Deus é onipresente, Deus ocupa todos os lugares, em todo o tempo, ao mesmo tempo, em todos os momentos. Só Deus consegue isso. Só Deus é onisciente, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, prescrutas todas as coisas. O salmista, ele diz no Salmo 139, a palavra nem me chegou à boca e tu já sabe, tu já conhece. Só Deus. Só Deus. Você sabe o que eu estou pensando aqui agora, Jesus? Só Deus. Só Deus. Nem eu sabia o que eu ia falar, mas Deus já sabia o que eu ia falar. É incrível, só Deus, ninguém consegue. Então, são atributos de Deus. Outro atributo de Deus, que Deus também não comunica com ninguém, é a eternidade. Só Deus é eterno. Tem alguém eterno aqui? Só Delmon, né? Caminhando para lá, né? Brincadeira, não. Ninguém é eterno. Ninguém sempre existiu aqui. Você conhece alguém no mundo que sempre existiu? E que vai existir para sempre? Não existe. Só Deus é assim. A eternidade é um atributo da divindade. É um atributo que só pertence a Deus. E Deus não comunica isso com ninguém. Deus não comunica isso com ninguém. Eu brinquei com o Delmon, mas as pessoas olham para mim, né? Falam, você não fica velho, não? Eu falei, estou caminhando para a eternidade. Você não fica velho, não? Esse dia eu encontrei uma senhora lá no meu trabalho, né? Ela falou, seu Elias, né? Eu falei, sou Elias. Ela, eu te conheço, lá do Brasil para Cristo. Eu, que bom, paz do Senhor. Você não muda, né? E ela já deve ter mudado muito, porque eu não lembrava dela. Eu fiquei com aquela cara assim de paisagem, né? Que a Adriana fala, ô Elias, você não sabe disfarçar, né? Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí, você não muda, né? Eu falei, estou caminhando aí para ficar eterno. Mas, brincadeiras à parte, só para quebrar o gelo. A eternidade, irmãos, é um atributo que só pertence a Deus. Só Deus é eterno. Entendeu? Só Deus é eterno. Então, a gente está falando de atributos, de características que só Deus tem. Agora, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é da mesma essência de Deus, ele é da mesma natureza de Deus, porque ele possui essas mesmas características. Ele possui esses mesmos atributos incomunicáveis que só Deus tem. Se só Deus é eterno e o Espírito Santo é eterno, então o Espírito Santo é Deus. Se só Deus é onipotente e o Espírito Santo ele é onipotente, então o Espírito Santo é Deus. Se só Deus é onisciente e o Espírito Santo ele é onisciente, então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando você abre o Salmo 139, é um salmo que a gente lê muito, né? Bonito esse salmo, eu também gosto muito dele. Salmo 139.
O versículo de número 7 vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me ausentarei do teu espírito? A pergunta do salmista. Ele diz: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Então ele está dizendo, o Espírito Santo, ele é onipresente. Não há como fugir dele. Para onde eu vou me ausentar do Espírito de Deus? Se ele está em todos os lugares, se ele é onipresente, se ele é Deus em todos os lugares. Então o Espírito Santo, ele é onipresente. Quando você abre 1 Coríntios, no capítulo de número 3, capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, esse texto até nós já citamos aqui, 1 Coríntios 2, 10, ele vai dizer, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, ele falando do Evangelho, né? Paulo falando acerca do Evangelho, ele diz, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, senão o próprio Espírito humano, que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele prescruta o mais profundo, ele sonda o mais profundo de Deus. E ele traz essa revelação que nós temos de Deus até nós. Nós não teríamos a revelação e o conhecimento de Deus que nós temos se o Espírito Santo não trouxesse isso a nós. Paulo está dizendo aqui, olha, só os iguais conseguem conhecer profundamente um ao outro. Ele conhece profundamente o Pai, porque ele é o Espírito do Pai, e ele é Deus como o Pai. Entendeu? Por isso que ele também é o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Você lembra que Ananias e Safira chegou lá para enganar Pedro? Com dízimo? Com a oferta chamando de dízimo? Né? Chegou lá e Pedro sabia? Não. Pedro estava lá quando Ananias combinou com Safira? Não. Mas o Espírito Santo estava, porque ele é onipresente, porque ele está em todo lugar. Aí quando Ananias chega lá e fala para Pedro, está aqui meu dízimo, e foi esse o valor? Foi esse o valor. Vendeu a propriedade por isso? Vendeu por isso. O Espírito Santo já veio, ó, Pedro, foi isso não, eu estava lá, eu sei de tudo. Não foi assim. E contou a história para Pedro, e Pedro vai e diz, ó, você mentiu. E você não mentiu para o homem, você mentiu ao Espírito Santo. E quem mente ao Espírito Santo, mente a quem? A Deus. Está mentindo para Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Você entende? Então, assim, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. E o Espírito Santo também é onipotente, ele detém todo o poder. O texto que tem aqui, como referência na revista, é Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1,35 é aquele momento que o anjo chega para Maria, né? E diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres, né? Aí explica para ela, ela fica, o que é isso? O que está acontecendo, né? Como assim, eu sou bendita? Por quê? O que eu fiz? Né? Aí ele vai dizer, olha, você foi escolhida para ser a mãe do Redentor, a mãe do Salvador, o Messias vai nascer de você. Ela, nem sou casada. Como assim vai nascer de mim? Eu nem tenho marido. Eu estou noiva de José. E como assim? Eu estou noiva de José e vou ter filho de outro homem? Não, peraí, como é que é essa história? Ele, não, peraí, filha.
vai descer sobre você o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Então ele diz, olha, o Espírito Santo é esse poder do Altíssimo que vai te envolver. É todo poderoso. É capaz de gerar o ser no ventre de uma mulher. Um ser divino, digo assim de passagem. Paulo, quando fala do seu ministério, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz que os milagres que ele realizou, que foram a marca ali do seu ministério, foram realizados pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Paulo ia, orava e alguém ressuscitava, esse poder que ressuscitava esse morto, era o poder do Espírito Santo. Que curava aquele enfermo, era o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é todo poderoso. Então, esses atributos que só existem em Deus, eles estão no Espírito Santo. Então, não tem como a gente negar que o Espírito Santo é divino. Não tem como a gente olhar para o Espírito Santo e dizer, não, ele é uma força, ele é uma luz. Não, não tem isso. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, todo poderoso, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, onipotente, onisciente, onipresente, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 9, capítulo 9 de Hebreus, versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Começando aqui no 13, só para o texto não ficar muito quebrado. Diz assim, porque tanto o sangue de bodes e de touro, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificava, quanto à purificação da carne, mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, para purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele diz, muito mais o precioso sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então, aqui, o escritor aos Hebreus, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. Ou seja, assim como Deus é eterno, o Espírito é eterno. Quem é eterno, senão Deus? A eternidade não é um atributo que só pertence a Deus? Então, se o Espírito é o Espírito eterno, ele é Deus. Ele é Deus. Então, veja, essas características presentes no Espírito Santo o identificam como Deus. Então, diante disso, o textuário da lição, ou melhor, a verdade prática, ganha força. Né? A verdade prática diz, lá na página 8, dadas as provas das Escrituras sobre a natureza e essência do Espírito Santo, negar a sua divindade é algo muito contraditório. Diante de todos esses fatos, dizer que o Espírito Santo não é Deus é contraditório. Fica visível, salta aos olhos na palavra do Senhor a divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. Ele possui os mesmos atributos, por isso que ele é da mesma essência, da mesma natureza de Deus. Aí quando você vai para a página 12, na página 12, o 3.2, diz que as obras do Pai e do Filho são as mesmas do Espírito Santo. É aquilo que nós falamos.
Jesus, quando ele apresenta o Pai, ele diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito é do Pai, o Espírito é do Filho. Os três estão juntos, os três estão unidos, os três agem em harmonia. Agem os três em harmonia. O que o Espírito Santo realiza é o que o Pai está realizando. O que o Espírito Santo fala é o que o Pai está falando. Quando Cristo fala, é Deus falando. Não foi isso que Jesus disse? Ele disse: as obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo, mas é o meu Pai. O que eu digo, eu não digo por mim mesmo, eu digo pelo meu Pai. E ele diz a mesma coisa do Espírito Santo. Então, quando Jesus agia, era Deus agindo. Quando o Espírito Santo está agindo, é Deus que está agindo. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando o Espírito age, é Deus que está agindo. Quando Jesus age, é o Espírito que está agindo. As obras deles, as obras do Pai, as obras do Filho, as obras do Espírito Santo, elas são as mesmas. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê o Deus criando todas as coisas. Deus criando todas as coisas. Né? A terra era sem forma e vazia. Mas o que diz a palavra? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa expressão eu li no comentário aqui da Bíblia, é interessante, né? Ele fala que essa expressão ela gera uma expectativa de que algo vai acontecer. Gera uma expectativa. Você lê, a terra sem forma e vazia, um caos. Mas ele diz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, isso gera uma expectativa. Se o Espírito Santo está pairando sobre o abismo, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Então, na criação era assim. E Deus disse, haja luz. E de repente, a luz se fez. A luz se fez. Aí vem João e diz assim, no princípio era o Verbo era Deus, falando de Jesus Cristo. O Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então veja, eles estão agindo juntos. A obra do Filho é a obra do Pai, e a obra do Pai é a obra do Filho, a obra do Espírito Santo é a obra do Filho e é a obra do Pai. Quando você lê no Salmo 104, ali, a partir do versículo 26, Salmo 104, o salmista vem falando das grandezas da criação de Deus, de tudo que Deus criou, de tudo que Deus sustenta, né? E ele vem falando da natureza, né? Dos navios, nos mares, dos animais nos mares, nos oceanos, que Deus sustenta, Deus alimenta, Deus cuida. E ele diz que Deus envia o seu Espírito e eles são criados. No versículo 30 do Salmo 104, ele diz, Deus envia o seu Espírito e eles são criados. Então, a ação do Espírito é a ação de Deus. Quando o Espírito age, é Deus que está agindo. É Deus que está agindo. Interessante nós observarmos que, né, a ação dos três em nós, né? A Bíblia diz que lá no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quando chega lá no capítulo 3, né, Jesus vai olhar para Nicodemos e vai dizer, é necessário nascer de novo. Aí ele nascer como? Entrar no ventre? Não, nascer da água e nascer do Espírito. O Espírito Santo promove esse novo nascimento no crente. Então é obra do Pai, sim, é obra do Filho, sim, mas é obra do Espírito Santo também. Então quando o Espírito Santo age, é Deus agindo. Quando Cristo age, é Deus agindo em nós. Então é obra do Espírito. É obra do Pai, é obra do Filho. E o ponto 3.3, ele nos fala que o Filho, o Pai e o Filho habitam em nós por meio do Espírito Santo.
Essa é outra evidência de que o Espírito Santo também é Deus. Essa é outra evidência clara de que o Espírito Santo, ele é divino, assim como o Pai, assim como o Filho. Porque Deus habita em mim, Deus habita em você, Jesus habita em mim, Jesus habita em você, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Quando a gente lê Efésios, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a habitação de Cristo, por meio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu ver se está perto aqui, aí a gente já lê. O 2,10 é outra coisa. É 2,22. Diz assim: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vocês estão sendo edificados para serem moradas de Deus no Espírito. Está dizendo, olha, Deus habita em você. Deus mora em você, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus morando em mim. O Espírito Santo é Deus habitando em mim. Quando você vai lá para a primeira epístola de João, 1 João capítulo 3, versículo 24, João vai dizer assim: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, como é que eu sei que Deus está em mim? Como é que eu sei que Deus permanece em mim? João está dizendo, nós sabemos que Deus permanece em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Então, o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Então, essa é uma prova de que o Espírito Santo também é Deus. Prova irrefutável. Então, o objetivo dessa lição é exatamente esse, trazer e deixar claro para mim e para você, que assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, o Espírito Santo, ele também é Deus, digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, em toda a sua plenitude e majestade, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, não há dúvidas quanto à divindade do Espírito Santo. Já sabemos que ele não é uma força, ele não é uma luz, ele não é uma energia, ele é alguém, uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá certo? Isso fica muito claro. E o que é que muda conhecer todas essas coisas? Nós temos que nos relacionar com ele como tal. Se ele é Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Quando glorificamos a Deus, nós estamos glorificando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Né? O pastor Gideon Júnior estava falando aqui, né? Nós aprendemos com o pastor Gideon. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele é digno de receber a adoração, a glória, o louvor, porque ele é Deus. Em toda a sua majestade, em toda a sua plenitude. Ah, então, pastor, eu posso dar glória a Jesus, eu posso dar glória a Deus, mas e o Espírito Santo? Glorifique o Espírito Santo. Exalte o Espírito Santo, ele também é Deus. Ele também é Deus. Então glorifica o Espírito Santo. Pastor, então, e quanto a orar, pastor? Eu posso orar para o Espírito Santo? Pedir ao Espírito Santo? Nós aqui, irmãos, nós temos um costume, uma tradição. Nós aprendemos com o pastor Gideon que o próprio Jesus, quando ele disse, olha, você vai pedir alguma coisa, peça ao Pai em meu nome. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, peçam ao Pai em meu nome. Então, nós
adotamos isso, e isso faz parte da nossa tradição. Quando nós vamos orar pedindo alguma coisa, a gente se dirige a Deus Pai através de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, ou então o próprio Jesus. Né? Nós não temos aqui o hábito de ficar pedindo ao Espírito Santo. Né? Mas está errado se eu pedir Espírito Santo enche a minha vida? Não. Espírito Santo me ilumina aqui, porque eu estou lendo esse texto, eu não estou entendendo nada. Está errado? Não. Entende? Mas a Ele nós temos que render a adoração, o louvor. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque o apóstolo Paulo diz que às vezes nós nem sabemos como orar, né? Aí Ele vem e intercede junto conosco. Ele vem e intercede por nós. O apóstolo Paulo, que ele diz que ele intercede com gemidos que são incapazes de serem definidos com palavras, inexprimíveis. É o Espírito Santo intercedendo por nós diante de Deus, orando por nós, clamando por nós diante de Deus. Coisa mais linda, né? A gente tem privilégios que a gente, às vezes, olha e não, parece que não valoriza muito, né? A gente lê isso e parece que é simples, né? E não é. Quando a gente se apropiguar dessas coisas, dessas realidades bíblicas, irmãos, nossa vida espiritual vai ser outra. Vai ser outra. Vai ser outra. Então, nosso relacionamento com o Espírito Santo é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E nós temos que nos relacionar com Ele assim. Nós passamos o ponto 2, e eu vou só dar uma pincelada aqui rapidinho, você vai ler em casa e você vai entender aí o que o escritor quis dizer. Até porque eu acho que esse ponto 2, ele vai ficar mais claro na lição número 3, quando nós falarmos da Trindade. Né? O ponto 2, que está aí na página 10, diz assim: a Bíblia revela a sua divindade. Ele diz: o Espírito Santo é Deus. Aí, o autor da revista, ele vai fazer essa intercambialidade de textos bíblicos. Tem textos no Velho Testamento que são atribuídos a Deus. E quando chega no Novo Testamento, esses textos são repetidos, só que em vez de falar que é Deus, o escritor ele fala que é o Espírito Santo. Por exemplo, o texto que nós temos aqui de Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 10. Nesse texto, o escritor aos Hebreus diz assim: como disse o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, como no tempo da tentação no deserto, como vossos pais, né, que me tentaram no deserto. E eu disse: não vão entrar no meu descanso. Esse é o texto de Hebreus. E o escritor aos Hebreus, ele diz que foi o Espírito Santo quem disse. Agora, quando você lê o Salmo 95, você tem esse mesmo texto. Só que lá no Salmo 95, o salmista diz que foi Deus quem disse. Então, essa intercambialidade. Por isso que nós falamos, quando o Espírito Santo age, é Deus que está agindo. Quando o Espírito Santo age, é Deus que está agindo. O próprio profeta Isaías, quando ele disse lá, né, que esse povo me ouvem, mas não escutam, né? Veem, mas não enxergam, né? Não entra na sua mente, o coração está cauterizado, está fechado, né? O profeta Isaías disse que foi Deus quem disse isso. Mas quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse mesmo texto, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, ele vai dizer: assim disse o Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías. Foi Deus ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus falando. É Deus falando. Então, há essa intercambialidade de alguns textos bíblicos, né? Você vê que há textos que diz que Deus ressuscitou Jesus. Mas Paulo chega lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer o quê? Que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então veja que há um intercâmbio, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é a ação de Deus. O Espírito Santo é Deus agindo. Por isso nós falamos, quando o Espírito age, é Deus agindo. Então, você lendo esses textos bíblicos, você pode fazer essas comparações. Chegar em sua casa, você abre a lição, lê o texto no Velho Testamento, depois lê o texto lá no Novo Testamento. A Bíblia explica a Bíblia.
Não é isso? Então, o Velho Testamento, ele é explicado no Novo Testamento, quando você faz essa intercambialidade. Agora, o 2.2, ele vai falar deixa eu ver, o Espírito Santo age e se expressa como Deus. Também aqui vai falar da ação do Espírito Santo, quando ele, ali em relação aos dons espirituais, que os dons são distribuídos, né, pelo Espírito Santo da forma que ele quer, do modo como ele quer. Então, ele tem a autoridade de Deus ali. Ele fala como Deus. Ele é Deus e ele distribui os dons conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E o 2.3, né, ele também vai falar dessa forma triádica de ação do Espírito Santo. O que é essa forma triádica? São textos bíblicos que mostram a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no mesmo texto. Então, você tem ali, você consegue, lendo o texto, identificar a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação de Deus, o Espírito Santo. Um exemplo disso que tem aqui na lição são as bênçãos apostólicas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo. Isso aqui é uma forma triádica. Você tem no mesmo texto a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação de Deus Espírito Santo. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É uma forma triádica. Você tem os três ali no mesmo texto bíblico, né? Ela pode aparecer assim, de forma mais clara, ou pode aparecer em forma de símbolos. Em forma de símbolos. Né? Há quem olhe para o Êxodo e diga que, quando você vê ali no tabernáculo, no lugar santo, você tem o candelabro, você tem a mesa dos pães e você tem o altar do incenso. Ali você tem o símbolo dessa ação triádica. Quando você vai para dentro da Arca da Aliança, você vai ter lá o maná, a vara de Arão, né, que floresceu, e você vai ter as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, essas formas triádicas, há quem diga que ali está a simbologia da ação do Pai, da ação do Filho e da ação do Espírito Santo. Então, isso que significa formas triádicas. Você lendo depois esses textos, cada um deles com detalhe, você vai entender melhor e vai entender perfeitamente. Mas eu quis focar no ponto 1 e no ponto 3, porque esses dois pontos realmente eles deixam claro que o Espírito Santo é Deus. E esse é o cerne da lição. Esse é o propósito da lição. Fazer com que eu e você entenda que ele é da mesma essência, da mesma natureza de Deus, porque ele possui os mesmos atributos incomunicáveis de Deus. Se só Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e o Espírito Santo ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele é Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Pode fazer. O pastor Gideão Júnior está aí hoje. Glória a Deus. Porque são símbolos judaicos. Tudo aquilo era sombra do que se revelaria. O apóstolo Paulo, ele diz que todas aquelas coisas que Moisés trouxe, todos aqueles símbolos, eram sombra, né? Que agora já não precisamos usar mais, porque a realidade já se manifestou. Tudo aquilo apontava para Jesus, mas Jesus já veio. Então, nós não precisamos mais usar esses símbolos. Né? Candelabro era luz, e Jesus era luz, veio como essa luz. Não é isso? Simbolizava Jesus como a luz do mundo. Né? Jesus não disse, eu sou a luz do mundo. Então agora não precisa mais de candelabro. Candelabro apontava para Jesus como a luz do mundo. Agora Jesus, a luz do mundo, já se manifestou. E a gente não precisa mais ficar preso a isso. Né? Então esses símbolos do judaísmo, eles não se emprestam ao cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo, tudo aquilo que era símbolo se fez realidade em Cristo. Tá certo, meu pastor? Ficou claro?
Graças a Deus. Meu pastor, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, como é bom ouvir a palavra do Senhor, né? Que delícia, né? Que delícia e que alimento gostoso.